tantas ministrações, aleluia. Então, eu quero hoje reafirmar na sua vida o verdadeiro sentido da graça. Eu quero que você entenda algo, que quando você está na graça, você está em Cristo. Me lembro quando eu comecei o ministério aqui, a igreja, teve um irmão que falou assim: pastor, por que você fala tanto em graça? Essa foi a pergunta dele. Eu falei para ele assim: olha, eu não consigo não falar da graça, porque graça é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele, por Ele, para Ele, através dEle. Por isso que nada mais além da graça. A graça, irmãos, é um nível que você se encontra, que dependência total do Senhor. Por isso que nós muitas vezes ficamos com medo, atônitos, às vezes angustiados. Mas quando você crê nessa graça poderosa, essa graça que ela é eterna, segundo a palavra de Deus, nada vai nos abalar. E por que nos abala? Porque muitas vezes existe uma mistura de graça e de lei na nossa caminhada cristã. A lei é a justiça própria, é as decisões próprias. Às vezes é você falar assim: eu tenho que ser isso, eu tenho que parar com aquilo, eu tenho que parar desse vício, eu tenho que parar com essas manias. Por isso que Deus não está me abençoando. Se você vive dessa forma, você não está vivendo literalmente a graça. Porque a graça é para aqueles que reconhecem fraqueza. É aquele que coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu sou um viciado em droga, em cocaína, eu não consigo sair dela, me ajuda. Agora, o que é a lei? A lei é falar assim: não, eu preciso agora ir numa clínica, eu preciso ficar tantos dias, eu vou fazer um jejum, isso aí, irmãos, não está errado. Mas o problema é que às vezes você fazendo isso, amanhã ou depois você pode bater no peito e falar assim: ó, eu sou demais, eu sou uma pessoa muito correta, disciplinada, sabe? Isso não alcança a graça de Deus, a graça é exclusivamente dele. Sabe, irmãos, quantos crentes, quantos irmãos que vivem debaixo do medo. Eu estava viajando, o André alugou uma casa lá em Ilhéus. Deixa eu contar essa história para vocês. E aí, estava o André e o Ivan, né, o pastor Ivan, nessa casa. Aí quando foi no outro dia, o Ivan, pastor, chegou em mim e falou assim: pastor, vamos orar. Eu falei: eu estou sentindo algo tão ruim, essa casa parece que é uma casa muito assombrada. Parece que essa casa aqui tem algo misterioso, algo que, sei lá, espiritismo, alguma coisa. Eu falei: vamos orar mesmo, irmãos. Mas eu quero deixar uma palavra. A palavra fala que quando nós colocarmos as nossas plantas dos pés, ou as mãos, não existe força maior do maligno que vai ser maior daquilo que está em Cristo, que somos nós. Se Cristo está em nós, irmãos, aonde você chegar é espantar, sabe? Se tiver feito alguma coisa, sabe? E nós oramos juntos e graças a Deus foi tudo resolvido. Mas interessante que às vezes tem pessoas que vivem debaixo disso. Mas quando você declara a palavra, quando você crê que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nada vai te atingir. Irmão, você pode ficar em paz. Se uma pessoa chegar e falar para você assim: olha, fulano de tal fez uma macumba para você, qual vai ser a sua reação? Você vai ficar sem dormir? Você vai ficar preocupado, você vai chorar, você vai ficar ligando uma coisa na outra, uma luta, ou você vai falar assim: se fez isso, perdeu tempo, porque o que bate aqui volta, porque maior é o que está em mim e você. E a palavra fala que maior é o que está em nós. E o que é maior, irmãos? É Cristo Jesus, é a graça verdadeira e poderosa. Por isso que nós temos que crer nessa graça. Por isso nós temos que confiar nela, exclusivamente nela. A graça é uma pessoa, não uma doutrina. E a pergunta que eu quero fazer para você: quem é a graça de Deus? Se a graça não é uma doutrina, não é um ensinamento, não é um assunto a ser ensinado, nenhum aspecto particular do cristianismo, a graça é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele. E lá em João capítulo 1, verso 14... João 1,14 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se o quê? Carne. E viveu aonde, irmãos? Entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo da onde, irmãos? Do Pai. Cheio de quê? De graça e de verdade. Então, as duas coisas, graça e verdade, irmãos, andam juntos. A graça é a verdade. Como que você vai andar na verdade? Andando pela graça. Você não tem condição de andar na sua capacidade, na sua força,
querendo ser cumprir os mandamentos, como a palavra lá em Moisés nos ensina, se você fizer isso, você está andando debaixo da mentira. Por quê, irmãos? A lei, ela veio com um propósito, para ser cumprida. Só que nós não conseguimos cumprir a lei, por isso que veio a graça. Então a lei, ela veio para ser cumprida, então veio uma pessoa, no qual a palavra fala que ela viveu entre nós, que essa palavra se tornou carne e viveu entre nós, para quê? Para cumprir toda a lei. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Jesus veio e cumpriu tudo. Ele cumpriu todos os mandamentos, para falar assim, olha, cumpriu o propósito, porque Deus deu a lei para nós, irmãos, que é boa, a palavra fala que é boa, só que nós não conseguimos cumprir, e Jesus veio, e falou assim, eu vou cumprir tudo, para você não ficar preocupado em cumprir, é só você estar ligado em mim, que nós vamos avançar. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que lá no versículo 17, vai para o 17, que Jesus veio habitar entre nós, por isso que esse verbo se fez carne. Olha aí no versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de quem, irmãos? De Moisés. Agora a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então aqui há duas vertentes, você precisa escolher, ou você vai andar na lei de Moisés, querer cumprir, querer fazer, querer cumprir os mandamentos, ou você vai cumprir, a palavra fala que por intermédio de Jesus Cristo, que é a graça. A graça, irmãos, é algo que depende do seu coração de crer, é viver pela fé, é para você compreender a justiça de Cristo e não a sua justiça. Então por isso eu quero que você lembre que a lei ela foi dada, como se faz com uma coisa, a graça é a verdade, elas vieram como uma pessoa, porque uma pessoa vem, não uma coisa, por isso que Jesus veio, Ele veio e decidiu morar dentro de mim e de você. E quando começou isso? Quando começou a salvação? Quando você levantou a sua mão e falou assim, eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quando você reconhece isso, a graça entrou na sua vida. Só que no decorrer do tempo, na nossa caminhada cristã, existem muitos obstáculos para negociar a glória de Deus, a graça de Deus, a manifestação dEle. E o que compromete isso? Às vezes vai falar assim, é o pecado. Não, se eu falar para você que não é o pecado. O que compromete é você andar na sua força. Quando você quer andar pela lei, quando você quer, porque lá na lei era assim, você tinha que cumprir os mandamentos para ser abençoado. Agora hoje nós vivemos o quê? O Senhor veio, já cumpriu, então eu creio nele, por isso que eu sou abençoado. Você está entendendo, irmãos, comigo? Por isso que a palavra fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Eu quero falar para quem que é a lei? A lei é para os pecadores, não para nós somos justos. Aí vamos entender, mas peraí, pastor, nós somos pecadores, mas existe uma diferença. Existe a natureza pecaminosa, que é de Adão, esse precisa da lei. Agora, quando nós estamos em Cristo, Jesus, você está vivendo a lei, a natureza de Cristo. Mas vamos entender aqui, olha o versículo 8. 1 Timóteo 1, verso 8 e 9 diz assim, sabemos que a lei ela é boa, se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não pode, que ela não é feita para o justo. Quem é justo aqui? Então a lei não foi feita para você, irmão, descarta isso. Agora, para quem que ela foi? Mas para quem? Os transgressores, os insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Então aqui é a lei. A lei ela entra, irmãos, para mostrar o pecado, a sua falha. E aí a lei vai, mostra tudo, e a pessoa entra num tribunal. Que se a pessoa não aceitar Jesus no decorrer da sua caminhada, ele vai chegar no tribunal e vai ser inferno ou não. Nós que somos filhos, que somos justificados, que somos justos segundo a palavra, nós não vamos passar por esse tribunal. A única coisa que nós vamos passar é pelas nossas obras. O Senhor vai chegar até mim e você e falar assim, deixa eu ver as suas mãos, o que você fez para o reino? Mas isso aqui eu não quero falar hoje. Mas a palavra diz aqui, que Paulo estava dizendo que antes, quando ele era um legalista, um fundamentalista da lei, ele era um blasfemador, um ignorante, um incrédulo. Aqui ele está falando que a lei é para eles, mas quando você vive na justiça própria,
Quando você não depende totalmente, exclusivamente do Senhor, você está profanando a graça. Você está tipo assim, olha, sabe uma coisa? Jesus não foi o suficiente a obra que Ele fez na cruz, que Ele morreu, ressuscitou, o sangue foi derramado, eu preciso da minha ajuda. Aí você está profanando, a graça não vai ser viva na sua vida. Por isso que nós temos que abrir nossos olhos espirituais. O Senhor Jesus Cristo não precisa que você guarde a lei para abençoá-lo, para ser abençoado. Ele demonstrou isso para tantos pecadores na Bíblia. Irmão, se você pegar a palavra, Jesus ele nunca fez milagre com fariseu, com os religiosos. Os milagres ele fazia aquelas pessoas que chegavam diante dele e falavam assim, eu preciso de um Salvador, eu preciso ser perdoado. Uma prostituta, você pega quem? Zaqueu, um homem que era um profanador, um homem que cobrava impostos, um homem que fazia toda a maldade, mas ele subiu numa árvore e o coração dele se entregou. Por quê? E o Senhor chamou a atenção do Senhor. Como que nós chamamos a atenção do Senhor? Quando você reconhece a sua fraqueza, quando você fala, Senhor, me ajuda nessa área. Quando você vive com seus olhos abertos para esse ângulo, irmãos, as coisas fluem. Tem tantas outras pessoas, a mulher Sírio-Fenícia, que eu até coloquei aqui, né? O Zaqueu, que é o desprezado cobrador de impostos, aquele leproso, né? Então poderia dar muitos outros exemplos desse tipo, mas eu quero dizer algo. O Senhor, a graça dele, ela vai ser cada dia mais acrescentada, por isso que a Bíblia fala que existe a graça, e existe a graça multiplicada, lá de 1 Pedro. A graça multiplicada é para aqueles que não faz mistura com graça e lei. Então, lá em Atos capítulo 16, verso 31, olha que a palavra de Deus diz, quando e como somos salvos? Somos salvos quando cremos e recebemos o Senhor Jesus na nossa vida. Atos 16, 31 diz o seguinte, Atos 16, verso 31. Está no 17, volta para o 16, isso. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Olha para você ver, tanto que é poderoso esse nome Jesus Cristo. Quando você crê nesse nome, irmãos, não só você, mas toda a sua casa. Por que a sua casa vai ser alcançada? Porque quando Jesus entra na sua vida, você não aguenta ficar calado. Você vai estar sempre falando, expressando esse nome poderoso. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Por que é por meio da fé? Para que nós não batemos no peito amanhã ou depois, eu sou salvo porque eu entreguei 10.000 marmitas de sopão todo mês. Porque tem pessoas que acreditam dessa forma. Tem pessoas, irmãos, que a salvação acha assim, para manter minha salvação eu tenho que fazer caridade. A salvação eu preciso de ofertar para os pobres, eu preciso de comprar isso, eu preciso de fazer aquilo. Irmãos, a salvação é pela fé. Você só alcança a salvação quando você crê. Olha o que dizia Efésios 2, 8 e o 9. Pois pela graça, graça significa o quê? Irmãos, algo que nós não merecemos, que é Cristo Jesus, morar dentro de nós, e fala, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aqui eu quero falar para vocês, aqui nós estamos falando de salvação, pois pela graça vocês são salvos, mas pela graça, as bênçãos vocês alcançam também, é por meio da fé, isso não vem de vocês. Vocês querem, eu não sei qual é o pedido de oração que você está tendo, qual que é a luta que você está enfrentando, qual é a crise que você está passando, mas eu quero falar para você, que é pela graça que vocês alcançam o resultado das bênçãos. Por quê? Porque é por meio da fé. Agora, se você pensar assim, não, agora é o seguinte, eu vou mudar meu jeito de ser, eu vou ser uma pessoa assim, eu vou acordar de manhã todo dia, e vou respirar, e vou dar 3 pulinhos, e eu vou agora todo dia fazer isso, acordar com o pé direito na frente, eu vou fazer algo nesse sentido, porque se eu fizer isso todo dia, eu vou ser abençoado. Aí você começa o primeiro, o segundo, o terceiro dia, no quarto você esquece. Aí o diabo vai te acusar, está vendo aí, você não conseguiu. Aí você começa a pensar, por isso que Deus não me abençoa, porque você quer andar na sua própria força. A religiosidade é o que mata nós, irmãos, muitas pessoas. Eu vi mesmo um vídeo essa semana, que eu vejo assim, por que a glória de Deus muitas vezes está para o homem? Porque não entroniza Cristo. Eu vi um vídeo que um homem, assim, chegando, um pastor chegando numa igreja, e a maioria dos irmãos lá, eles joelhavam e beijavam a mão daquele pastor. Eu falei assim, eu sei que deve ser um grande homem de Deus, eu não conheço bem, mas assim, tem necessidade de viver dessa forma?
Porque nós temos sempre que olhar para Cristo. A glória sempre é para Ele. Irmãos, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, foi através dessa graça poderosa. Nós não merecíamos nada. Você não merecia ter sua casa onde você mora, mas a graça te alcançou. Você não merecia ter o casamento, a família, o trabalho que você tem, mas a graça te alcançou. E você quer que alcance mais? Então cada dia mais olhe para Cristo, olha para Ele. Porque a salvação, irmãos, ela é eterna. Como que tem pessoas, irmãos, que não têm segurança na sua salvação, não crê que é salvo. Se você não crê na sua salvação, como você vai crer nas bênçãos de Deus? Nos milagres, sabe? Nos grandes feitos do Senhor. Porque a maior bênção da nossa vida é a salvação, sim ou não? A salvação é a maior bênção. Mas tem pessoas que acham que perde, às vezes assim, não, eu acordei de manhã e estou dormindo sem salvação. Irmãos, nós não podemos viver dessa forma. A graça, ela é eterna. Nós vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 5, verso 9. Hebreus 5, verso 9, diz assim: e uma vez aperfeiçoado é quando você creu no Senhor Jesus, você tornou-se a fonte da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Obedece significa o quê? Crê nesse nome poderoso, Jesus, que é salvo você e a sua casa. Então nós somos aperfeiçoados, por isso que nós temos o quê? A salvação eterna. A salvação, irmãos, é uma vez salvo, salvo para sempre. Você não tem que duvidar disso. Uma vez que Deus deu um presente para você, que foi a salvação, você acha que Ele vai querer tomar de você? Você acha que fala, não, hoje você pisou, hoje você fez muita feiura, hoje você ficou muito nervosinho no trânsito, então vou tomar a salvação sua. Esse é um pai amoroso que nós temos, irmãos. Às vezes nós fazemos algo durante o dia e nós vamos ter uma consequência. Às vezes nós vamos ser disciplinados, porque a palavra fala que nós vamos ser disciplinados. Mas quando você tem essa graça verdadeira, irmãos, você não acorda de manhã pensando assim, eu vou pecar, hoje eu quero matar alguém, hoje eu quero trair a minha esposa. Isso porque a graça não está em você, porque você não vai fazer isso. Quando você comete pecado, como eu já sempre falei, é algo que você não planeja. Quando você não planeja, você às vezes perde a cabeça, às vezes fala uma palavra, tudo, mas não compromete nada da sua salvação. Por isso que a salvação, irmãos, é algo eterno, é inabalável. Não tem validade, não tem validade de prazo para perder a salvação. Você tem que agradecer a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, pela salvação, que é pela graça, foi pela fé, não é pelas minhas obras, pela minha capacidade. Então nós temos que avançar nesse propósito. Se você começar a sua caminhada cristã crendo na salvação, no perdão dos seus pecados, irmão, você vai voar cada dia mais alto. Só que você precisa crer que o seu passado está resolvido, que não tem mais culpa, não tem mais dívida no seu nome. Por isso que o sangue foi derramado. E o sangue foi derramado, irmãos, eternamente também, de uma vez por todas. Nada que fazemos, irmãos, pode nos fazer perder essa salvação. Precisamos, porque a nossa salvação não depende do que fazemos, mas do que Jesus fez por nós, uma vez por todos. Jesus fez, passou a régua, liquidou e falou assim, olha, a partir de agora você é meu. Mas como assim, pastor? Eu sou uma pessoa ainda que tem muitos defeitos. Mas eu quero conhecer uma pessoa que não tenha. Quem aqui não tem defeito? Então se for por defeito, irmão, todos nós vamos para o inferno. Por isso que o inferno, irmãos, ele está cheio de pessoas que estão lá, que não creram, não é por causa do pecado, é porque não creram no nome do Senhor Jesus, não abraçou essa graça verdadeira. Por isso nós somos conhecidos, irmãos, como uma igreja que prega o evangelho da graça. Que aqui quando você senta nessa cadeira, você vai receber uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que você vai avançar nesse amor de Deus, que esse amor que a palavra fala que ela é tão grande que não tem como você nem dimensionar, nem altura, nem profundidade, nada pode comparar ao amor de Deus. É esse amor que todos os domingos, durante a semana, nós estamos ministrando. Se eu chegar aqui hoje e começar a apontar os seus defeitos, que você não avança, que você não cresce, que porque você não tem compromisso, que você não ora, que você não lê a Bíblia, que você não faz isso, você não dá uma palavra de amor para sua esposa, para seus filhos, se eu falar isso não é palavra de vida, isso é uma palavra de acusação. E se eu fizer isso, você vai sair daqui, sabe como? Triste,
E muita gente acha que é Deus falando, mas a pessoa, na verdade, ela está simplesmente pegando a ferida dela e abrindo mais ela. Mas quando eu falo assim, olha, só de você sentar aqui hoje, para ouvir a palavra, Deus tem grandes coisas para você. Você vai sair daqui hoje cheio de fé, de amor, alegria do Senhor que vai te fortalecer. Esse problema, esse vício que você está passando, você pode ter certeza, a partir de hoje, cada dia mais vai ser enfraquecido e você vai estar liberto. A pessoa sai daqui com um coração extremamente grande, cheio de fé. Por isso que o cumprimento da lei, irmãos, ela foi feita através de Cristo. Nós não temos que preocupar. Irmãos, quantas vezes quando eu converti, me lembro que eu pensava que assim, quanto mais eu aproximasse de Deus, eu pensava que Deus ia fazer coisas comigo que eu não queria. Eu tinha um medo de mandar eu lá para a África, vocês não têm ideia. Eu falava assim, gente, se eu começar a ir demais nessa igreja e começar a participar de tudo, logo esse pastor vai falar assim, olha, Deus falou comigo que você tem que ir para a África, você tem que ir lá para o deserto da Bahia, pregar, ser um missionário lá. Eu tinha medo demais disso, irmãos. Mas eu achava que Deus era esse Deus que vai pegar, entendeu? É igual você, eu também pensava assim, ó, quanto mais eu aproximar de Deus, Deus vai escolher uma mulher que eu não gosto para me casar. Eu pensava nisso também, irmãos. E às vezes aquele pastor chega e fala, ó, essa mulher, essa irmã é de Deus. E às vezes você fala assim, então é de Deus, tem que casar, porque Deus tem isso para mim. Mas não, irmãos, Deus é nosso Pai. Quando Ele te dá algo, você tem uma alegria no seu coração, você vai ter paz, você tem prazer. Às vezes você fala assim, pastor, eu estou pedindo a Deus para ir para missão lá no deserto da Bahia. Aí você já está pedindo a Deus, é um desejo seu, e o Senhor vai realizar esse desejo. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a graça verdadeira. Mateus 5, verso 17 e 18. Mateus 5, verso 17 diz assim, não pense que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Eu não vim aboli-los, mas cumpri-los. Aqui é Jesus falando. Verso 18. Em verdade lhes digo, até os céus e a terra desaparecerão. De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Aqui a palavra está dizendo que a lei existiu, ela é boa, tem que ser cumprida, mas vocês não conseguiram, eu vou cumprir no lugar de vocês. E foi feito. Sabe, irmãos, é quando você crê que o Senhor foi na frente, resolvendo todos os seus problemas. E agora você está vivendo, sabe como? Na posição da herança. Herdeiros. É você entender assim, olha, tudo que Jesus conquistou lá na cruz, agora é minha herança, é direito nosso, é nossa herança. As bênçãos de Deus, nós temos que viver nessa posição. Se nós estamos na graça, irmãos, nós estamos na posição de descanso, junto com Ele lá no céu, que nós estamos em Cristo, e estamos na posição de receber as bênçãos de Deus. Eu não estou falando para você não vai ter luta, eu não estou falando que você não vai ter os seus problemas, você vai ter, mas já estão todos resolvidos, todos liquidados. Por quê? Porque você está em Cristo, e com Cristo, irmãos, nós não perdemos nenhuma guerra. Quem crê aqui, diga amém. Então na nova aliança, Deus diz que escreveu a lei em nossos corações, justamente por quê? Porque Cristo habita dentro de nós. Vamos ler? Hebreus 8:10. Vai para frente um pouquinho. Hebreus 8:10 e depois nós vamos lá no profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, que fala também sobre isso. Mateus não, é Hebreus 8, verso 10. Hebreus 8, verso 10. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui a palavra está dizendo que nessa nova aliança, que agora nós estamos vivendo, que é a aliança da graça, desse evangelho poderoso, Ele colocou as leis à mente. Qual que é a lei? A lei que você crê no nome do Senhor Jesus, que Ele pagou, que Ele cumpriu tudo. Então não podemos tentar guardar a lei por nossos próprios esforços, pois nunca vamos conseguir, mas guardamos quando reconhecemos que Cristo, o único homem perfeito, que pôde guardar perfeitamente, que hoje habita dentro de nós. Olha em Jeremias também, vamos confirmar isso lá no Antigo, Jeremias 31, verso 33. Jeremias 31, verso 33.
Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, que confirma lá no Antigo e também lá no Novo, da Nova Aliança. Agora hoje, essa aliança que está falando aqui hoje é Cristo, é a graça de Deus que está na nossa mente. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. Nós temos que tirar toda a religiosidade, irmãos, da nossa vida, sabe? A gente vê tantas pessoas hoje na internet que infelizmente acho que não necessita, não precisa de congregar, de estarmos aqui reunidos. Acho que você ouvindo uma palavra de manhã e à noite é o suficiente. Irmão, isso é o maior engano. A pessoa às vezes passa luta, problema ali, e acha assim, não, eu vou assistir, eu vou compartilhar, vou fazer isso, que até o Felipe falou, mas na verdade está tendo engajamento para que o nome dele ali cada dia seja mais, avançando o nome dele, fazendo propaganda do nome daquele profeta. Mas você vai conversar com as pessoas, não tem Bíblia, não tem palavra de Deus, não tem uma fé aguçada. Então Jesus, irmão, nos faz compreender que ninguém, exceto Ele, pode cumprir perfeitamente os mandamentos. Então Ele cumpriu de uma forma tão poderosa, que agora Ele diz para mim e para você, não precisa mais se preocupar, somente creia, somente descansa, somente confia, sabe, que aí as coisas vão fluir. 1 Coríntios 1,30, 1 Coríntios 1, verso 30, depois o 5, 21, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, porém por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós o quê? Sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Ou seja, essa iniciativa nossa, irmão, de estar em Cristo, nós se tornamos o quê? A palavra fala que nós tornamos sábios, justiça dele, santos e redimidos. Essa é uma promessa que a palavra está dizendo. Por isso que nós temos que entender que o Senhor cumpriu tudo para que nós entramos nessa posição da graça. A posição de receber a justiça, a santidade, a redenção. Nós somos filhos escolhidos, amados, abençoados, santos. A santidade, irmãos, às vezes você pensa, não, pastor, o que é santo? A santidade, será que eu sou santo mesmo? Eu sou uma pessoa que faço tantas coisas, cometo errado, às vezes sou muito nervoso, altero tanto. Mas santidade, irmãos, é cada dia mais você estar próximo olhando de Cristo, olhando para Cristo. Quando você mais olha para Ele, mais você se torna santo. E é assim que nós vamos avançar todos os dias. Olha ali em 2 Coríntios 5, 21. Deus, 2 Coríntios 5, 21. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós, falamos nós aqui, está vendo, irmãos? Tornássemos o quê? Justiça de Deus. Hoje você é justiça de Deus, não pelo seu mérito, que você hoje lê a Bíblia, que você ora, que você diz, não, é exclusivamente por causa de Cristo, sabe, irmãos? Então outra pergunta, sua obediência torna-se mais justo diante de Deus? Se você é uma pessoa muito certinha, um caráter, paga as contas certinho, rigorosamente, você acha que você se torna mais justo? Não, tudo depende de Cristo. Isso aí é algo, caráter que você tem, mas não é você falar assim, não, eu estou sendo tão assim certinho, por isso que Deus está me abençoando. Não, você tem um caráter de Cristo, você vai fazer as coisas certas. Mas não é a bênção está chegando para você por causa disso. Mas quando você olha para Cristo e você reconhece que você é justiça dele e não sua, você vai alcançar bênçãos e bênção atrás de bênçãos. Romanos 5,19. Romanos 5,19 diz o seguinte: porque como por meio da desobediência de um só homem, que é Adão, são muitos os que foram feitos pecadores. Agora, assim por meio da obediência de um único homem que cumpriu os mandamentos, muitos serão feitos justos. Amém, irmãos? Você viu aí que não tem nada a ver, nem eu nem você, tem tudo a ver com Ele. Tudo através de Cristo. Outra confirmação aqui também, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos
não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos ver quais as armas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos o que, irmãos? Cativo a nossa mente, todo pensamento, para tornar-se o que? Obediente a Cristo. Como que você vai tornar obediente a Cristo? É quando você muda a sua mente. É você falar assim, olha, eu preciso do Senhor Jesus. Eu creio. Você é obediente porque Ele obedeceu perfeitamente em seu lugar. E você decidiu honrá-lo. Então hoje eu vou fazer exemplo, eu vou declarar que a minha esposa é uma pessoa muito abençoada, que eu amo, meus filhos, eu vou orar. Por que você vai fazer isso? Porque você se tornou justo, o Senhor cumpriu todas as regras que precisava fazer, agora eu quero honrar o Senhor. Como que você honra o Senhor? Abençoando a sua família, abençoando o irmão, ofertando, dizimando, como o Arthur mesmo falou, e você vai fazer isso tudo com alegria. Isso é graça, amém? Então, para fechar essa palavra, deixa eu correr um pouquinho aqui, Romanos 6,14, Romanos 6, verso 14, depois eu quero ler Romanos 3,20. Romanos 6,14 diz assim: assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da onde, irmãos? Da graça. Existem duas escolhas, ou você vive debaixo da lei, da culpa, da condenação, sabe, vivendo do passado, ou você vai viver debaixo da graça. A lei, ela só aponta os erros, ela mostra, mas a graça não. Quando você vive na graça, você sempre fala assim, ó, esse pecado que eu cometi já foi perdoado na cruz do Calvário. E assim nós vamos avançando. Romanos 3,20. Romanos 3,20 diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nós tornamos o que, irmãos? Consciente do pecado. Está vendo? Quando você vive debaixo da lei, você sempre fala assim, eu estou em falta com Deus, eu não estou certo com Deus, tem algo na minha vida que está errado. Você tem que repreender isso, irmãos. Eu estava até conversando com o Marcelo ontem, e aí o Marcelo, ele sempre, falando, nós estávamos viajando junto, e nós no meio do supermercado lá, e de repente nós fomos orar, né? O Juninho está aqui também, Araína, e nós oramos no meio do supermercado ali, abençoando a viagem dele de retorno. E aí, eu conversando com ele, ele falando, né, que muitas vezes nós não oramos assim, nós temos vergonha, mas essa graça é tão poderosa que eu nem importo com isso mais, porque o meu propósito é falar assim, olha, eu tenho que falar de Jesus nesse lugar aqui, que eu tenho certeza que tudo vai ser transformado nesse ambiente, porque quando você declara o nome dele, algo vai acontecer, e nós temos que parar, irmãos, de ficar calado, não perca a oportunidade de anunciar as grandezas. O que a palavra fala das boas novas? É você declarar que a pessoa é justo. Olha, você é filho, você é um crente, que hoje você está afastado, mas o Senhor tem propósito na sua vida. Volta agora, vamos andar junto, pega na mão dele. Isso é graça, irmãos. Essa graça jamais você vai querer reter somente para você. Mateus 6, verso 21 e 23. Quero fechar essa palavra dizendo para vocês, Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do Pai, irmãos? Vai entender daqui a pouquinho. Presta atenção nessa pergunta. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitas vezes a pessoa entende que a vontade do meu Pai é que eu seja uma pessoa muito correta, não faça nenhum tipo de pecado. Que estás no céu. Verso 22. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Olha o verso 23. Diz assim, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aqui, irmãos, está falando daquelas pessoas que não faziam as coisas no nome do Senhor Jesus, que fazia o quê? Por mérito próprio, capacidade. Irmãos, quando eu vou numa igreja, que eu não ouço a palavra de Jesus Cristo ali, no meio da ministração, eu não saio com o coração muito alegre, eu não saio assim, sabe? Por quê, irmãos? Porque tem que ter Cristo, tem que ser por meio dele.
Então por isso que tem tantas pessoas que estão dizendo Senhor, Senhor, irmão, e não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque não coloca em primeiro lugar o Senhor Jesus, o reino de Deus. Então aquele que faz a vontade do meu Pai é aquele que coloca Cristo em primeiro lugar. Primeiro tem que lhe fazer uma pergunta: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para nós? Definimos a vontade de Deus através da palavra de Jesus, porque é a própria Bíblia que deve interpretar a si mesmo, não as nossas opiniões humanas. João 6,40, quero que os irmãos fiquem de pé. João capítulo 6, verso 40. Olha aqui qual é a vontade do Pai, a Bíblia respondendo a Bíblia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Qual que é a vontade do Pai, irmãos? É que você olhe e não tire os olhos de Cristo, creia nele, 24 horas, irmãos, acorda de manhã, agradecendo, pedindo, sabe, adorando esse nome poderoso que é Jesus Cristo, é a pessoa da graça. Quando você faz isso, irmãos, algo vai acontecer poderosamente. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu vida. Como que Ele deu vida, irmãos? Com Cristo, que você creu, confessou Ele. Ele nos perdoou de todas. Aqui não fala só daqueles que você lembrou, que você confessou. Aqui não, que a palavra fala, Ele nos perdoou de todas as transgressões, até aqueles pecados que você nem lembra, está todos perdoados. E o verso 14 diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando aonde, irmãos? Na cruz do Calvário. Irmãos, está pago, está selado. É você olhar para a cruz, é crer. Ah, pastor, mas está tão difícil. Pode ter certeza, a partir de agora você entendeu, o Espírito Santo falou ao seu coração, Ele trouxe entendimento, trouxe revelação. Essa graça, irmãos, é algo tão poderoso que nós não merecíamos mesmo ser perdoados. Por isso que nós perdoamos. A graça nos alcançou. Por que nós amamos? Porque Ele amou primeiro. Por que nós levamos as boas novas? Porque nós fomos alcançados através dela. Então essa graça, ela é eterna. Essa graça, cada dia que passa, se você abraçar, você declarar ela, mais vida em abundância você vai viver. Quem quer viver uma vida em abundância? Então vamos adorar o Senhor com louvor. Eu quero que você coloque na posição, fala: Senhor, me ensina a viver 100% nessa graça poderosa. Eu não quero viver na mistura da lei, na justiça própria, na autoconfiança, na sua capacidade. Quero que você seja sincero com o Senhor. Quero que você fale: Senhor, me ensina a como prosperar, como avançar. Me ensina a administrar minha vida financeira. Quando você coloca nessa posição, irmãos, a palavra fala que você está pondo na posição de fraco. Aí Ele vai tornar você forte. Mas quando você chega diante do Senhor com muitos argumentos, a graça não vai te alcançar. Feche seus olhos. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas.